Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Teologia e Tradução. Hoje a gente está indo para o nosso terceiro vídeo de palavras-chave. Eu estou muito feliz pelo resultado, pelo desempenho, pela quantidade de visualizações que estamos tendo, pela quantidade de comentários assim no meu Instagram, não tanto no YouTube em si, mas nas minhas redes sociais. Eu vejo que o pessoal que está assistindo tem me perguntado algumas coisas, estão trazendo a mim algumas palavras novas, textos que gerem uma curiosidade para que eu faça. Isso me deixa muito feliz porque é a motivação desse canal. Eu quero falar com vocês, antes de começar o vídeo, esse é um texto um pouco... Ele já gerou muita controvérsia também, já gerou muita discussão, porém eu acredito que seja um dos textos mais simples no sentido da tradução da palavra, mas complicados no sentido da interpretação do texto. Hoje nós vamos falar a respeito de Colossenses 3, 19, 18. Vocês devem ter reparado no título do vídeo que está desse jeito, 19 e 18, né, de uma maneira regressiva, né? Não está indo do 1 em diante, está indo ao contrário. Por que disso? Porque eu acredito que pelo que eu estudei do texto, pelo que eu pude analisar, talvez a melhor interpretação venha com esse tipo de leitura. Não vai mudar o sentido do texto, eu acredito apenas que vai ficar mais fácil a compreensão. Para quem não lembra do texto, provavelmente já deve ter falado ele, muitas vezes brincando, zoando, assim, é uma brincadeira muito comum que a gente às vezes até repara, e hoje eu vim com a ideia de corrigir isso e tentar trazer realmente o que Colossenses 3, 19, 18 diz. Que diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor, e homens, amem as suas esposas e não as tratem com aspereza. Esse texto já é o suficiente para causar muita discussão em praticamente qualquer assunto que o tema seja relacionamento homem e mulher. Vai gerar uma discussão, vai gerar controvérsia, vai gerar o que Paulo quis dizer, qual é a interpretação correta do texto, e eu vou tentar esclarecer isso mais pela interpretação do texto do que pela palavra em grego em si. Por que eu comecei do 19? Partindo do princípio bíblico de que o homem na família ele é o cabeça da casa, ou seja, ele representa Cristo na relação familiar. Eu quero começar por ele, porque eu acredito que ele seja uma das estruturas mais importantes e mais negligenciadas na hora que a gente fala sobre esse assunto. Por quê? Quando a gente entende, quando a gente lê o texto, ele fala assim: homens, amem as suas esposas. Como muitos de vocês já devem saber, isso é uma coisa bem comum, em grego existem diversas palavras para descrever o amor e o tipo de amor com que está sendo trabalhado, né? E nesse caso, o amor que Paulo está dizendo não é um amor eros, que é justamente na ideia de uma relação mais envolve sexual, de afeto, esse tipo de coisa. Mas não, Paulo usa a palavra agápate, que é uma palavra da origem de ágape, ou seja, o amor ao qual Paulo está se referindo ao homem amar sua esposa, não é um amor meramente de sexual, de atração a ela, mas não, um amor que provém de Deus, próximo de Deus. É um amor que se espelhe, seja semelhante ao amor que Deus tem conosco. A raiz do amor que Paulo está usando é essa raiz, não é eros, ele usa agápate, ou seja, totalmente diferente. Não é um amor como se fosse, eu sinto atração pela minha esposa, eu gosto dela e pronto, então eu cumpro o versículo. Não. Deus exige do homem, Deus exige do cabeça da relação um amor que esteja na mesma raiz do amor dele. Não é à toa que ele fala que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E continuando o versículo, a palavra grega que é utilizada é pikraineste, que tem essa ideia justamente de não tratar a mulher, não trateis com grosseria, não ser uma pessoa amarga. Nesse versículo 19, não o pedido, mas a ordenança que Deus entrega aos homens, que ele ame as suas esposas de um modo como Deus ama, ao modo como Cristo ama, e que não as aborreça, não as tratem com aspereza, não as tratem de forma grosseira, rude. Ou seja, esse é o primeiro pedido que Deus tem ao homem.
Deus instituiu um amor que provém dele para que o homem entregue a sua mulher. E na segunda parte, Deus ordenando o homem para não tratar com a amargura e com a rispidez e com a grosseria que naturalmente procede do coração depravado e mau do homem. Ou seja, Deus exige do cabeça da casa um amor que vem do alto e uma grosseria que não provém de Deus e não deve prover da natureza do homem. Por que eu fiz essa separação? Por que eu trouxe o verso 19 para depois falar para o 18? Porque no momento que você encontra, no momento que você é um homem que se porta desta maneira, no momento que você realmente é um homem, é um marido, como Cristo institui que você deve ser, naturalmente o verso 18 vai se cumprir. Porque esse tipo de homem, esse tipo de amor, esse tipo de relação que você entrega ao seu cônjuge ou à pessoa a qual você vai se relacionar para chegar nesse ponto, naturalmente a outra parte vai corresponder a isso. Porque na verdade, mesmo a gente hoje tendo tanta luta na sociedade, numa ideia de independência tanto do homem quanto da mulher, o homem e a mulher, uns são dependentes um do outro. Ambos são incompletos e juntos eles se completam. Essa é a ideia de Deus. Ou seja, assim como o homem, a mulher também quer se sentir protegida, amada, cuidada. E um homem que demonstra esse tipo de coisa à sua esposa, naturalmente, na hora dele exercer o seu poder de tomar uma decisão pela família, na hora dele tomar uma decisão que vai ter consequências para a família toda, a mulher que está ao seu lado vai ter confiança nessa decisão. E isso não vem através de força e de violência, mas não, vem uma submissão à parte do amor, que é exatamente dessa maneira como Cristo trata conosco. Com essa concepção, a gente vai entender perfeitamente o que o verso 18 pede às mulheres. Por quê? Quando nós vamos no verso 18 de Colossenses 3, muitas vezes, por parte de muitos líderes de igreja, pastores, alguns pensadores, eles tentar suavizar o texto para tentar dar uma justificativa a isso ser cumprido pela mulher. E muitas vezes não é tratado, não é focado a ideia de que a partir da postura do homem, naturalmente a postura da mulher vai acontecer. Por quê? Porque no verso 18 não tem uma desculpa, não tem uma justificativa. A palavra grega é uma palavra militar, de cunho militar, porque tem ideia assim de um líder, de alguém que lidera, alguém que toma as decisões e alguém que acata essas decisões. Porém, isso é um sentido militar, um sentido frio. E na hora que Jesus vai fazer essa ideia de militar, né, de uma liderança, alguém que acata, ele troca uma liderança por ele mesmo, Jesus, e ele troca alguém que acata pela igreja. A coisa mais preciosa que Cristo tem aqui na Terra, que somos nós. Se a igreja não fosse importante para Cristo, ele não teria vindo aqui na Terra. Essa é a grande questão. O amor que o amor que o homem tem que ter pela igreja, que Cristo teve pela igreja, é um amor ao qual ele abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que ele tinha nos céus e veio à terra, se submeteu. Cristo, como cabeça, né, de todos nós, se submeteu à vida humana em amor à sua igreja. Essa é a relação essa é a relação que Deus impõe para um casamento. Essa é a relação que Deus impõe para o homem para com a mulher. Esse é o sentido verdadeiro do texto. Por quê? Se o homem quer exercer sua autoridade como cabeça da casa, primeiramente ele tem que cumprir as suas obrigações como cabeça da casa. A partir dele cumprir as suas obrigações, ele não vai precisar cobrar da sua esposa submissão ou respeito ou capacidade e confiança nas suas decisões. Da mesma maneira que Cristo, demonstrando o seu amor, demonstrando tudo o que ele sentia pela igreja, a igreja não precisa se questionar se Cristo ama ou não. A igreja não precisa se questionar se Cristo tomou ou não tomou uma boa decisão. A igreja simplesmente acata, recebe a decisão em amor, não por obrigação. A relação Cristo e igreja tem que ser levada a sério na vida matrimonial, senão a relação naturalmente vai ruir. Naturalmente, porque se torna um duelo de orgulhos. Um homem orgulhoso que quer ser respeitado, que quer ser visto como um líder, e uma mulher que não quer se submeter a esse tipo de autoridade, porque não é esse tipo de autoridade que Cristo pede que o homem tenha, mas sim uma autoridade que vem a partir do amor, que é assim como Cristo faz conosco. Todo esse texto, toda essa ideia que eu estou passando, que Colossenses 3, 18 e 19 passa para nós,
ela é polida, ela é esclarecida em Efésios 5:21, que eu vou estar colocando aqui para vocês, que ele vai tratar exatamente tudo isso que eu falei, de um Cristo que ama a sua igreja e se entrega por ela. O amor, ou seja, o amor que Deus cobra do homem é um amor a ponto de se entregar a sua vida pela sua esposa. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que gera autoridade, que gera liderança, que gera realmente tornar-se o cabeça de sua casa. É um amor que ninguém no mundo não vai querer. Qual é a razão de eu estar usando bem pouco? Paulo disse na sua carta. Por que eu estou usando tão pouco o nome de Paulo e associando muito mais isso a Deus assim disse, uma instituição divina? Por que eu estou usando tanto isso? Muitas vezes, uma das coisas que mais acontecem é que quando nós não conseguimos explicar ou quando a gente não consegue forçar, como muitas vezes acontece, forçar um texto a se encaixar em como a sociedade funciona hoje ou como ela acha que é certo hoje, nós temos a tendência a falar que não é um texto inspirado, que era mais o contexto que Paulo vivia. E não, quando nós somos cristãos, quando nós assumimos a fé cristã, nós assumimos a Bíblia Sagrada como um livro sagrado, como um livro inspirado por Deus, onde cada um dos seus autores foi inspirado por Deus e ali contém toda a palavra de Deus. Acredito que isso seja fundamental para a gente entender e para de ficar relativizando o que é o que não é sagrado. Por isso que eu estou usando tanto o nome de Deus, por isso que eu estou falando tanto que é uma ordem de Deus e não que Paulo escreveu algo. Obviamente Paulo escreveu, mas inspirado por Deus, então procede da parte de Deus. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse texto, que muitas vezes é mal interpretado ou relativizado, ignorado, possa ter sido iluminado e esclarecido. Se vocês gostaram, eu acho que eu não pedi isso nenhuma vez, vou pedir agora, mas deixem o gostei aí, porque faz eu saber que vocês estão gostando do material. Se não gostaram, deixem o não gostei, comentem por que não gostaram. Nos comentários aqui no YouTube ou no meu Instagram também, tanto faz. Me mandem sugestões de textos, um feedback, porque tudo isso faz muita diferença pra mim. Tá bom, gente? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado, esclarecido e fiquem com Deus.